Tá, então tivemos esses probleminhas técnicos aí, mas tá certo, a gente vai voltar aqui. Amanhã, lembrando que amanhã eu vou postar a lista de exercícios. É uma lista um pouco grandinha, mas tem uns exercícios muito bons que eu achei ali e que eu acho que se vocês prestarem atenção direitinho, né, derem uma lidinha no PowerPoint mesmo, vocês vão conseguir fazer tranquilo. Se não, vou deixar meu número também de WhatsApp para vocês me chamarem se tiverem alguma dúvida. E é isso. Na última aula a gente falou de dengue. Se não me engano, eu já expliquei direitinho sobre dengue. O que costuma cair mais não é nem questão de sintomas, é questão de combate ao vetor. Dengue, o principal que a gente tem que saber é que o problema da dengue é o mosquito. E o que a gente vai fazer para combater a dengue é combater o mosquito evitando água parada. Então, aí outra coisa que vocês têm que entender com isso. As crises de dengue, surtos de dengue, costumam acontecer mais ou menos no início do ano, porque é verão, é época de chuva. Época de chuva acumula mais água, né? Então, geralmente você não vai ver tantas crises de surtos de dengue durante o inverno, agosto. Costuma ser mais para janeiro, fevereiro, nessa época que a gente tá. Inclusive, eu falei com vocês que eu peguei ano passado, né? Dengue. Foi mais ou menos nessa época aí. Deve estar fazendo um ano agora, né? Foi em maio mesmo. Ou março, por aí. Não lembro direito. Então é isso. Combate ao vetor, água parada, quando chove, costuma ter mais problemas com dengue. O que eu falei da dengue hemorrágica é porque pode diminuir o número de plaquetas. E aí, diminuindo o número de plaquetas, se você tiver algum sangramento ou algum corte, seu corpo não vai conseguir parar aquele sangramento. É isso que é a dengue hemorrágica, não é uma um novo vírus nem nada, mas ela pode ser causada por alguns remédios. Se você toma AS, né, principalmente enquanto você está doente, você pode diminuir esse número de plaquetas também. Então, por isso que geralmente o tratamento não tem tratamento, né? Só tratar os sintomas com paracetamol, que não vai causar esse problema. Próximo, então. Febre amarela, passa aí pra gente. Isso, febre amarela. Eu coloquei ele na dengue a 5 estrelas, porque cai bastante, bastante mesmo. E febre amarela eu coloquei 4 porque ela está relacionada com a dengue, porque também a sua forma de transmissão é pelo mosquito. A febre amarela urbana, que a gente fala, é transmitida pelo mesmo mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, e a silvestre, ela é transmitida por essa espécie de mosquito aí, Hemagogos, não sei falar isso direito, se é assim que fala, mas é ele que transmite silvestre. Óbvio que vocês vão dar mais importância para urbana, né? É a que mais causa problema. E então, por que que chama febre amarela? Febre amarela porque a pessoa fica amarela. Amarela que a pessoa fica é icterícia. Sempre que vocês virem alguma coisa, a gente vai falar de mais doenças aqui também. Sempre que vocês virem alguma coisa que a pessoa fica amarela, provavelmente é problema no fígado. Icterícia é causada por algum problema no fígado, algum distúrbio no fígado. Então, a febre amarela, o vírus ataca principalmente o fígado, causando a icterícia. Geralmente as pessoas, tipo, o popular as pessoas chamam de tiriça. Talvez vocês conheçam por esse nome. Mas icterícia é ficar amarelo igual aí tá no olho da pessoa, geralmente a pele fica amarela se for muito grave e a esclera, a parte branca do olho, fica amarela. Porque o fígado não está conseguindo processar a bilirrubina, que é o que deixa a gente amarelo assim.
Então, o que que a gente precisa prestar atenção? Tem esses outros sintomas aí que eu coloquei, mas o principal, que é o que caracteriza, é o que dá o nome para a doença, é a icterícia, febre amarela, porque a pessoa fica amarela porque tem problema no fígado. Então, sempre que você pensar em icterícia, lembra de fígado, totalmente relacionado. É, a febre amarela ela tem um a mais da dengue, porque a dengue a gente viu lá que era o combate ao mosquito e tudo, só que dengue não tem vacina. A gente não tem uma vacina para dengue no SUS aí eficaz e tal, mas para febre amarela a gente tem. Então ela é um problema, mas ela é um problema que pode ser combatido facilmente pela vacinação. Então, geralmente sempre que a doença tem vacina, ela é isso é cobrado nas questões dos vestibulares e tal, tipo nas formas de prevenção, a vacinação, porque é algo que precisa ser divulgado, né, para as pessoas vacinarem e se protegerem contra essa doença. Existe uma relação da da febre amarela silvestre com o macaco. Eu coloquei aí o último tópicozinho aí, porque geralmente o mosquito silvestre ele pode pegar esse vírus dos macacos e transmitir para as pessoas. É, isso causa um problema, porque ouviram alguns relatos, né? Tipo assim, é um problema as pessoas matarem macacos por causa de febre amarela, culparem os macacos e acabam matando eles. E isso não é legal, isso não tem necessidade de fazer, porque o combate é mais interessante, o combate mais correto é dos vetores e pela vacinação. Então, na cidade é mais fácil você combater, não tem como você combater muito o mosquito da febre amarela silvestre. Na cidade tem como combater o Aedes aegypti, já falamos, evitar água parada, mas o certo é a gente fazer campanha de vacinação e evitar, tipo assim, sempre que vocês virem isso de ah, macaco, matar macaco por causa de febre amarela, qualquer questão que tiver isso, tá errado. Essa opção tá errada, tá? Vocês descartem isso, foquem nisso. Não é legal. Isso não é algo que é aprovado. É legal matar macaco para evitar a febre amarela. Não, a gente vai evitar, a gente vai combater o mosquito e a gente vai tomar a vacina. São essas os dois combates principais a essa doença. E se tiver alguma questão falando sobre isso, provavelmente essa alternativa sobre matar o macaco, alguma coisa, está errada. Isso é comum, tá? Geralmente aparece isso, sim, esse tipo de questão em vestibulares e tudo mais. Eu não tinha colocado, eu vacilei, eu não fiz um slide sobre hepatite, mas vou falar ela, então vocês anotem aí, prestem atenção para anotar, porque não está nos slides, eu não coloquei sobre hepatite. Mas é uma doença muito importante também, eu acho que eu daria umas 3, 4 estrelas para ela, quando eu colocasse no slide. A hepatite, ela tem três tipos de hepatite. Hepatite A, B e C. A hepatite A, ela está relacionada com saneamento básico. A hepatite, ela vai atacar o fígado. Vou voltar, peraí. A hepatite vai atacar o fígado. Então, ela pode ter esse mesmo sintoma da febre amarela, que é a icterícia, que a gente viu. Hepatite e febre amarela, elas estão relacionadas porque as duas atacam o fígado, principalmente. É o órgão que mais é prejudicado com essas duas doenças, com esses dois vírus. A hepatite A, ela é causada por problemas de saneamento básico, geralmente quando a gente come algum alimento contaminado ou alguma coisa assim, ela é relacionada a saneamento básico. A hepatite B e C, ela está relacionado à transmissão por meio do sangue e de relações sexuais. Então,
É a mesma forma de transmissão da AIDS que a gente tinha visto, por meio de transfusões mal feitas, por meio de relações sexuais sem uso de preservativos. É o mesmo tipo de transmissão da AIDS, a hepatite B e C. A hepatite A tem relação com saneamento básico, com falta de água tratada, com despejo de esgoto, falta de lavar bem os alimentos. Essa que é a forma de transmissão e é isso que eu acho que é o mais importante a gente saber. É importante vocês saberem também que hepatite B e C tem vacina. A, A e B, perdão. A hepatite A e B tem vacina. A hepatite C não tem. Então, o que vocês vão gravar de hepatite? Hepatite vocês vão gravar que ataca o fígado, assim como a febre amarela. Vocês vão gravar que a hepatite A ela está relacionada ao saneamento básico, à falta de saneamento básico. E a hepatite B e C, elas têm mais ou menos a mesma forma de transmissão da AIDS, que é pelo sangue e relações sexuais sem uso de preservativos. A e B tem vacina, C não tem vacina. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Porque como não tem slide, né? É bom vocês perguntarem para ver aí na hora de anotar, de fazer suas anotações. Tranquilo, né? Então pode passar pro Ebola, por favor. Hepático, essa palavra hepático ela tem relação com o fígado. Então, hepatócitos são as células do fígado. Hepatite, ite é a gente coloca para qualquer infecção, qualquer inflamação. Então, é uma inflamação no fígado. Sempre que vocês virem também a palavra hepatite, alguma coisa assim, é relação com o fígado. O próprio nome diz isso. Cefalite, encéfalo, dor de cabeça. É isso. Lembrem, né, então duas coisas que vocês vão lembrar de fígado é a icterícia. Icterícia é problema no fígado e se a gente vê alguma coisa, hepatite, né, hepato, esse prefixo, não é um prefixo, né, esse radical, sei lá, é relação com o fígado. Então, pro ebola, deixa eu ver. Tá. Ebola, a gente vai ver. Eu coloquei 3 estrelas porque até que fala bastante. Tem, tem várias questões sobre a ebola, sim. Não tanto quanto algumas outras que a gente colocou. É... Ebola é uma doença que vocês devem lembrar aí quando teve os surtos de ebola, principalmente na África. Ela é uma doença que causa fraqueza no corpo, inflamação na garganta, dores musculares, principalmente hemorragia interna é o que a gente vai mais preocupar aí. Hemorragias intensas, na interna não, perdão. Intensas, falência dos órgãos e ela pode levar à morte. Então ela é uma doença muito grave. Ela não é uma doença bobinha, ela é uma doença muito grave. A gente tem que prestar muita atenção nela e nesse tipo de sintoma. A forma de transmissão dela, então, vou falar sobre essa situação. A forma de transmissão do vírus da ebola, ele não é muito fácil, não é tipo, ela não é uma doença que você vai pegar, não sei explicar, mas tipo assim, vou explicar a situação que causou essas epidemias de ebola e vocês vão entender por que não chegou tanto assim no Brasil, nos Estados Unidos, embora tenha sido um grandíssimo problema na África. Ela é uma doença que ela é transmitida por contato com fluidos corporais. Sangue, esperma, leite materno, saliva, até suor. Então, então é muito pelo contato que a gente pega ela. E aí, ela não é uma doença como a AIDS que a gente viu ali, que você fica muito tempo com ela, você fica ali 6 anos, 5 anos com AIDS.
ela é mais, o tempo dela é mais curto. Então, você tem um paciente com ebola, esse paciente, ele não vai ter, ele vai ter sérios problemas, né? A gente viu aqui, não são sintomas fracos, então geralmente a pessoa que está com ebola, ela sabe que está com ebola, ela sabe que ela está com um problema muito grave. Não é, ele não se disfarça muito bem. Então, a questão da África, ela está relacionada muito com não é a infraestrutura do país, mas é tipo assim, a cultura do país, a falta, a pobreza no país também, ela está muito relacionada a isso, porque as pessoas não têm a instrução necessária para quando o indivíduo está doente, ele se afastar do grupo, evitar o contato, procurar um médico e tudo. Às vezes lá tem muita questão de tribo, cidades que não são muito desenvolvidas, muito pobres. Então, acho que essa é a principal relação que a gente tem que ver do vírus da ebola. Tipo assim, por que que ele não se transmite tanto assim? Por que que ele dá casos de surto, não é? Tipo, tá tendo condições. Exatamente. Ele ataca, ele teve essa epidemia de ebola, principalmente na África, pelas condições do país. Pelas condições ali da medicina que não é avançada, da pobreza extrema que aquele povo vive, parte daquele povo vive, né? Não vamos falar que todo mundo na África vive essa situação, mas parte sim, e é nisso que ela está relacionada. É por isso que ela tem surtos na África e muitas vezes não se espalha tanto para outros países. Porque em outros países, sei lá, nos Estados Unidos, a gente vai ver a pessoa logo é isolada, logo é tratada e resolve o problema. Eu vi, enquanto eu estava pesquisando, que surgiu uma vacina para o ebola em 2020. Isso é muito bom. Então, imagino que pode ser que caia mais, tem mais chances de cair essa doença por causa dessa nova vacina, né? É isso, eu acho que a ebola não teria tanto assim para falar. Prestem atenção nesse caso de ter essa nova vacina e relacionem ele com essa situação de pobreza e baixa infraestrutura médica em países mais pobres. É isso. Pode passar para o próximo. Meningite. Meningite, não sei se vocês sabem, se vocês têm esse conhecimento, olha aí na imagem. O cérebro, ele é envolvido por algumas capas que protegem ele. Além do osso, né, do crânio, tem as meninges. Aí aqui está o nome delas aí nessa imagem: dura mater, aracnoide e pia mater. São três capas ali que envolvem o encéfalo, que envolvem o cérebro e protegem ele. Uma meningite, que a gente falou do it lá, significa inflamação. É uma inflamação nessas meninges. Ela pode ser causada. Existem vários tipos de meningite causada por várias coisas. A gente vai falar aqui da causada por uma infecção viral. Mas existe meningite bacteriana, ela pode ser causada por vários motivos. No caso, a gente vai falar da meningite viral. Então, o que que acontece? Geralmente, essas capas que envolvem o cérebro ali, elas são inflamadas, né? Acontece de chegar ali o vírus, então há uma inflamação e essa inflamação pode causar sequelas graves nas pessoas. Principalmente, ali eu coloquei no final, em crianças com menos de 1 ano, porque o cérebro ainda está desenvolvendo. Então aquela capa, ela incha e ela comprime o cérebro, ela pode causar danos no cérebro. Então é uma doença muito grave também. Eu coloquei 2 estrelas porque eu não vejo caindo muito. E eu acho que ela é uma doença mais simples da gente compreender. Eu acho que qual eu coloquei aqui, a bacteriana, ela é mais grave. Então ela cai mais, talvez, do que a causada por vírus.
Deixa eu ver. O que eu coloquei aqui mais? Transmissão por contato direto e ar. Então, tem uma grande preocupação aí, né? Tipo assim, contato direto e ar, a gente não tem muitas formas de se prevenir contra ela. É evitar, se eu não me engano, ela tem vacina. Então essa vai ser a principal forma de se combater a meningite, é a vacina, e essa vacina é dada já para as crianças. A gente toma ela quando a gente é criança. Geralmente, eu tinha falado da febre amarela. Febre amarela eu tomei há pouco tempo. Meningite, provavelmente a gente já tomou quando a gente era criança, né? Então a gente nem lembra. Mas a maioria provavelmente já deve ter tomado sim. Ela é dada, igual eu falei, ela é dada em crianças porque em crianças com menos de 1 ano, se pegar meningite, pode ter sequelas muito graves no cérebro. Podem ter problemas muito graves no desenvolvimento do cérebro. E esse é o principal, a coisa mais grave aí da meningite. Ela vai ser sentida por forte dor de cabeça, náusea, vômito. Lembrem-se que está tendo algum problema ali no cérebro, né? Então, dor de cabeça é o mais a coisa que mais faz sentido a gente perceber. Náusea, vômitos, hipersensibilidade à luz, irritabilidade, dificuldade para acordar, diminuição do apetite. É uma doença bem grave, mas ela é bem controlada graças à vacina. Próximos, por favor, passa aí. Varíola. Varíola, essa doença eu coloquei 4. Ela não é tão. Eu não deveria, normalmente eu não colocaria 4 estrelas para ela, mas eu coloquei porque existe um problema, existiu há pouco tempo atrás, talvez faça com que ela seja mais falada aí nesses vestibulares, no Enem, que ela é uma doença que já estava erradicada no Brasil. Não existiam mais casos de varíola no Brasil por causa da vacina. Tem uma vacina para essa doença e não se via mais casos de varíola no Brasil. E acontece que, por causa disso, algumas pessoas pararam de tomar a vacina e imigrantes trouxeram, acabaram trazendo essa doença para o Brasil de novo. Então, entendam, dentro do Brasil, as pessoas estavam vacinadas, não existiam mais casos, ou existiam pouquíssimos casos de varíola dentro do Brasil. Por causa disso, as pessoas pararam de dar atenção para a varíola e pararam de vacinar contra a varíola. Por causa disso, as pessoas não têm mais resposta imune a essa doença e imigrantes conseguiram trazer essa doença de volta para o Brasil. Então, acho que ano passado, acho que ano retrasado, se eu não me engano, a gente começou a ver mais casos, incidências, novos casos de varíola dentro do Brasil por causa disso. E é isso que eu acho que pode cair, tipo, nesse contexto aí de parar de vacinar e a doença voltar. Uma doença que já estava erradicada, que não existia mais no Brasil, voltou por causa disso, porque por parar de tomar vacina. Os sintomas dela, você pode ver aí na imagem, são essas erupções na pele. Eu acho que é o mais fácil de ver. Lembra muito catapora, mas é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais grave. Se vocês vissem, se eu mostrasse mais imagens, vocês iam ver que ela é um pouquinho diferente e um pouquinho mais grave do que a catapora, mais feio, né? Vamos dizer assim. Erupções na pele, peles, que são essas bolinhas, dores musculares, dor de cabeça, mal-estar, febre, sintomas normais de doença, né? De quando a gente está doente, e essas erupções na pele com mais frequência, mais, né, como eu disse, feias do que as da catapora. Então, lembrar que já existe essa vacina, ela já estava erradicada no Brasil e que alguns casos novos de varíola surgiram.
mais recentemente, por causa das pessoas terem parado de se vacinar, parado de dar atenção a essa doença. Transmissão, acho que é isso, mas eu coloquei 4 estrelas exatamente por causa dessa situação que eu contei. Mas no mais ela é uma doença que não existe um tratamento específico para ela, a gente vai tratando os sintomas até que o próprio corpo consiga se livrar dela. E a transmissão é feita por secreções e saliva. Então, por beijo, ou então quando a gente fala, né, algumas gotículas de saliva são expelidas, então até mesmo pelo ar e pelas próprias erupções, algumas secreções na pele, essas próprias machucados, contato direto com esses machucados. Ah, eu queria que vocês anotassem. Eu até coloquei aqui no meu caderno para vocês anotarem, não esquecerem, da tríplice viral. Quando a gente fala de tríplice viral, eu tinha esquecido de colocar no PowerPoint, mas a tríplice viral, ela é uma vacina que combate 3 vírus: o vírus do sarampo, o vírus da rubéola e o vírus da cachumba, que eu já falei. Então, são esses 3 vírus, eles são combatidos pela mesma vacina, tríplice viral. Acho importante vocês saberem isso. Pode passar para a próxima, então. Se tiverem dúvida, vão mandando aí. Herpes simples. Herpes simples, eu não sei se vocês conhecem alguém que tem essa manchinha. Não sei se vocês conhecem alguém que tem esse tipo de mancha na pele, né? Geralmente dá aqui na boca. Ela é uma doença que ela não tem cura. Ela é tipo assim, geralmente coloquei aqui 90% da população carrega o vírus, mas nem todo mundo manifesta, nem todo mundo sabe que tem o vírus. Porque ele é um vírus que ele fica ali escondido e quando o sistema imune está baixo, ele manifesta aí com essas feridinhas na boca, principalmente. Essa é herpes simples, tá? É, contar o caso que eu conheço na minha família para a gente poder relacionar mais. Minha mãe tem. E meu pai ele trabalhava viajando. Sempre que meu pai voltava de viagem, minha mãe, ele ficava muito tempo viajando, né? Ficava, sei lá, meses fora. Quando ele voltava, minha mãe sempre aparecia com essas feridas na boca. Por quê? Quando ele voltava, ela sempre saía com ele para beber. Quando ela bebia, o sistema imunológico dela ficava mais fraco. Esse vírus conseguia se manifestar mais. E ela sempre apresentava essas feridinhas. Ah, meu pai parou de viajar, né? Mudou de emprego, então isso parou de acontecer. Mas era sempre isso. Assim, meu pai voltava de viagem, eles saíam para beber, no outro dia minha mãe estava com a boca toda estourada. É, ela transmite pelo contato direto com as feridas, então se a pessoa está ali com a ferida mesmo, né? Se não tiver com a ferida, não tem chance de transmitir. Né? Se não tiver com o vírus manifestado ali, não tem chance de transmitir. Transmite pelo contato direto com as feridas, não com a pessoa que possui o vírus. Porque, igual eu falei, cerca de 90% da população carrega esse vírus. Mas nem todo mundo manifesta. Nem todo mundo tem esses sinais. É provável que eu tenha, né? Porque minha mãe tem e tal. Às vezes a gente bebe no mesmo copo, ou alguma coisa assim. Mas eu nunca tive. Nunca tive essas feridas assim na boca, não. Então, vocês vão lembrar que aparece essas feridas quando tem baixo no sistema imunológico. Geralmente quando a pessoa bebe, ou mudanças de temperatura muito bruscas, né, frio, não sei. Qualquer coisa que abaixe o sistema imune da pessoa, que enfraqueça a pessoa, pode levar à manifestação desse vírus. Ele não tem cura, a pessoa fica com esse vírus, ele não causa muito dano assim, não. E geralmente as pessoas tomam a ciclovir. A ciclovir é um remedinho que ele combate um vírus, é um antiviral.
Ele vai combater, ele vai tentar impedir que o vírus se reproduza. E é isso. Vai combater ali os sintomas, vai impedir que o vírus se reproduza, mas não vai matar ele. Próximo. Gripe. Gripe comum. Isso aqui a gente vai. Aqui vai ter algo que geralmente faz cair bastante gripe. E geralmente vocês estão vendo, né, que eu vou falando, essa doença cai muito. Mas não é tudo da doença que cai. Cai porque ela tem alguma característica importante que faz ela cair mais nas provas, que faz ela, que chamam a atenção dela, o destaque dela. Qual que é o destaque da gripe? Novamente é relacionado com a vacina. Gripe a gente já sabe os sintomas aí, febre, dor de cabeça, tosse, coriza, gripe normal, transmissão pela via aérea, então respiração mesmo a gente pega se o ar estiver contaminado. E o que costuma pegar, o que costuma cair é a questão da vacina. Por que que todo ano a gente tem que tomar a vacina para gripe? Alguém sabe? Alguém pode me falar? Tem algum motivo para todo ano ter que tomar a vacina da gripe? É, alguém sabe aí? Eu, eu já expliquei isso, então. Isso. Aí, pronto, vocês são ótimos. Nossa, orgulho de vocês. Porque ele sofre mutação. Ele é um vírus que ele sofre, que ele tem uma virulência. Eu falei esse conceito lá no início, na primeira aula. Ele tem uma tendência a sofrer mutação muito grande. Então, a vacina que hoje serve para gripe, talvez ano que vem não sirva mais, porque o vírus já mudou. Então, ela não é mais efetiva. Ele é um vírus que sofre muita mutação. É isso. Vocês têm esse raciocínio aí de sofre muita mutação, então a vacina tem que ser diferente, ela não se torna, não é eficaz por longo tempo. Todo ano a gente tem uma, mas a que a gente tem ela é eficaz para o que a gente está vivendo ali naquele momento, né? Então é importante vacinar sim. É, a gente trata os sintomas, né? Você já acho que gripe é algo mais comum, né? Tipo essa parte aí. Eu acho que o que a gente tem que vocês têm que saber é essa questão de mutação. Sofre muita mutação, então precisa de ter várias vacinas, né? Sempre tá mudando a vacina para poder dar conta disso. O... Acho que a coisa mais grave, né, é que a gente fala de pneumonia. Pneumonia é uma inflamação no pulmão. Ela pode ser causada por várias coisas, mas o vírus da gripe ele facilita isso, né? Tipo, às vezes da pessoa fragiliza o pulmão, fragiliza o estado ali das vias aéreas e ela pode acabar levando, né, a pneumonia. E isso aí seria a manifestação mais grave dela. Não é comum. Geralmente não é causado pelo próprio vírus da gripe. Geralmente a pessoa pega a gripe e aí depois pega uma bactéria. Né? A gripe ela ajuda a enfraquecer ali os pulmões. Isso aí é a exceção. Né? Não é por vocês darem tanta atenção para isso, não é isso que vai cair mais. O vírus da influenza, eu acho que vocês lembram, né? Tipo, o vírus da gripe, quando a gente fala também, existem vários vírus da gripe. O H1N1, não sei se vocês lembram de quando teve essa epidemia do H1N1, que era até chamada de gripe suína. É isso que a gente está combatendo aqui, quando a gente fala de gripe. É o H1N1, transmissão por contato direto. A transmissão é semelhante ao que a gente vê do Covid hoje. Só que não é tão grave, né? Ela não transmite para tanta gente assim, né? Esqueci o nome, o contágio dela. Ela não é tão contagiosa quanto o Covid e raramente ela leva à morte, né?
E acho que por último aí, por último não, porque teve outra também que eu não coloquei. Mas o último slide aí, pode passar, é o Covid, né? Acho que na época que eu fiz vestibular, a gente não estudou, obviamente, sobre o Covid, mas eu imagino que vai cair muita coisa sobre o Covid de agora pra frente. Por motivos lógicos, né? Geralmente ele gosta, o Enem, vestibulares assim, gostam de atualidades, gostam que vocês estejam sabendo das coisas que estão acontecendo no mundo. Então, Covid, coloquei 5 estrelas aí. Imagino que deve cair bastante. Nem só na prova de biologia, mas em todas as provas deve cair alguma coisa dentro do seu contexto, né? Mas tá. O vírus é o SARS-CoV-2. O nome do Covid-19 é a doença. O nome do vírus é SARS-CoV-2. Você já deve ter ouvido falar desse nome. SARS, ela é uma sigla. Essa palavra SARS que eu coloquei aí, ela indica síndrome das vias respiratórias agudas. Espera aí. Vou até conferir esse nome aí, porque é em inglês, né? Então, a SARS é em inglês, mas a tradução seria Síndrome Respiratória Aguda Grave. Isso. Síndrome Respiratória Aguda Grave. Então, como o próprio nome diz, ela é mais grave. Existe outro vírus, SARS, porque a gente vê aí SARS-CoV-2, é porque existe outro, existe entre aspas, né, o SARS-CoV-1. Existe outro vírus com esse nome, SARS. A gente falou no início da pandemia, ele era muito chamado de novo coronavírus. Novo coronavírus porque já existia um coronavírus. Mas não era tão grave quanto quanto o Covid. Ele não se espalhou pelo mundo tanto quanto o Covid. O SARS a gente era chamado, acho que, de gripe asiática. Origem ali no mesmo lugar, praticamente, né, ali na Ásia, mas com sintomas mais leves e com contágio, né, menor. Então, SARS-CoV-2 é o vírus que causa Covid-19. A gente já viu, a gente sabe que é um vírus que mata. É um vírus que pode causar vários sintomas muito diferentes, né? A gente já viu aí que tem gente que tem conjuntivite. A gente já viu que tem gente que tem perda de paladar, perda de olfato. São. Pois é, a gente já está cansado de ouvir, né, sobre sintomas do Covid, forma de evitar o Covid, usar máscara, passar álcool em gel e tal. Mas é isso aí. E eu imagino que deva cair, né? Não há um remédio eficaz ali, assim, a gente não vê, tem essa discussão de cloroquina e tal, mas não há um remédio que vocês não vão ver caindo, tipo assim, ah, cloroquina é bom, provavelmente isso não vai acontecer. Pode cair alguma coisa a ver com essa polêmica, né, desses remédios que surgiram aí, mas não há um remédio eficaz, cientificamente comprovado que ele tem eficácia para combater o Covid. Então, geralmente a pessoa tem Covid, ela, se tiver sintomas mais leves, tudo bem, só tratar os sintomas e esperar passar. Se tiver sintomas mais graves, aí a gente pode ver. Ô, gente, desculpa, mas é porque como atrasou, eu preciso terminar pelo menos esse módulo de vírus e viroses aqui, hoje. Mas, como eu falei, tá na última. A gente vai acabar aqui agora. O último, eu não tinha falado com vocês, mas eu quero falar, é raiva. Já ouviram falar de raiva, né? Raiva não tá aí nos slides, mas é uma doença que cai relativamente. Ela é uma doença que ela é transmitida muitas vezes pela mordida de animais contaminados. Então, morcego contaminado com raiva, ele pode, se ele te morder, ele pode te transmitir raiva. Um cachorro
ou um gambá, ou algum bicho assim, quando eles mordem e eles estão contaminados com raiva, eles transmitem essa doença. Essa doença causa contração muscular, ela causa muitas dores. E é por isso que geralmente os animais, quando eles estão com essa doença, a gente fala que eles estão mais irritados, porque eles estão sentindo muita dor. Então, por isso que eles mordem. Porque eles estão com muita dor, eles causam muita dor muscular no pescoço, a boca fica travada. Então, geralmente o que vocês vão ver sobre raiva é vacinação dos animais. Vacinar os cachorros, os gatos contra a raiva para evitar esse tipo de doença transmitida pela mordida desses animais. É isso. Eu acho que não tem mais muito o que falar sobre raiva não. Amanhã eu vou postar os exercícios para vocês. Façam os exercícios. Eu achei os exercícios que eu achei tão de verdade, tão muito bons. E eu acho que tudo o que eu o que tá lá, eu já falei pelo menos em algum aspecto. Se tem alguma coisa que vocês não sabem, marquem aquilo que vocês acham que faz mais sentido. Não vá tipo, o professor não falou disso, vou ignorar. Marca o que você acha que faz mais sentido, o que ali no contexto você imagina. Depois confere, se estiver errado, me chama. Vou deixar meu número no próprio documento com os exercícios. E aí vocês me chamam, me tiram a dúvida, sem preocupação. É isso. Pode parar de gravar aí, por favor?